Você sabe o que é poder temporal, ou também conhecido como poder secular? Tudo bem, mesmo que você nunca tenha escutado essa expressão, ou então não saiba o significado dela, ela ajudou a formar o mundo político que vivemos hoje. Poder temporal é o nome que se dá àquela autoridade política exercida sobre governos, territórios, leis e impostos, em contraste com o poder espiritual ligado à religião e à fé. Nós veremos nesse vídeo quando, onde, como e por que o fortalecimento do poder temporal dos reis europeus começou a entrar em choque com a pretensão de supremacia política e espiritual da Igreja Católica medieval. E nós veremos que durante esse processo ocorreu algo absolutamente impensável para a época, a prisão de um papa. Olha só você. Portanto, me acompanhe nesta viagem que faremos lá para a Europa medieval do início do século XIV. Nesta época, toda a cristandade ocidental formava uma espécie de comunidade única, submetida à autoridade espiritual do Papa. Os expoentes máximos desta visão foram os papas Gregório VII e Inocêncio III. Gregório VII, que assumiu o papado na segunda metade do século XI, foi o primeiro papa a transformar em programa político uma ideia que já existia antes dele. A crença de que o Papa possuía autoridade espiritual suprema e até superioridade política sobre reis e imperadores. Ele defendia que o poder espiritual era superior ao poder político, que os reis deveriam obedecer à Igreja e que o Papa tinha autoridade até para depor reis. De modo que, no início do século XIV, que é quando se passa esta história, o papado parecia extremamente poderoso. Mas a situação começou a mudar. O processo de centralização e fortalecimento das monarquias europeias já vinha acontecendo desde o século XI. Os reis passaram a implementar nos seus domínios determinadas medidas como, por exemplo, criação de exércitos permanentes, criação de sistemas de cobrança de impostos mais organizados, criação de tribunais onde os juízes eram escolhidos pelo rei e, principalmente, a diminuição do poder político dos nobres feudais. Dentre essas monarquias, duas se destacavam, a Inglaterra e a França. E aqui já dá para você perceber que o atrito entre o papado e essas monarquias que vinham aparecendo era apenas uma questão de tempo. Filipe IV, rei da França, era exatamente o tipo de rei que iria entrar em rota de colisão com o papado. Ele era frio, calculista, um excelente administrador, muito centralizador e determinado a fortalecer a monarquia francesa. Aqui vale a pena falar de um detalhe curioso em relação a ele. Segundo historiadores, ele era também conhecido como Felipe o Belo, por causa de sua beleza. Nessa época, ele travava várias guerras, principalmente contra a Inglaterra. E guerras, você sabe, custam dinheiro. Qual foi a solução encontrada por ele para arrecadar receitas para financiar estas guerras? Simples, ele aumentou impostos de uma maneira geral e passou a taxar todos os membros do clero francês, de padres até arcebispos, sem a necessidade de autorização papal. O Papa desta época, Bonifácio VIII, não gostou nem um pouco dessa decisão e reagiu energicamente. Ele dizia que os reis não podiam cobrar impostos da Igreja sem a autorização do Papa. Em 1302, ele publicou a famosa bula Una Sancta, talvez o documento mais extremo da supremacia papal medieval. Nela, o Papa afirmava que
existia uma única igreja, fora dela não haveria salvação, o poder espiritual era superior ao poder temporal e todo governante deveria se submeter ao Papa. Foi praticamente uma declaração de guerra política. As coisas ficaram mais tensas ainda quando o Papa Bonifácio VIII ameaçou excomungar Filipe IV por causa da cobrança dos impostos e da prisão de um bispo francês. O rei então contra-atacou com uma moderníssima propaganda política e também com pura força bruta. Ele acusou o Papa de heresia, de feitiçaria e até de simonia, que é a venda de favores divinos. Em setembro de 1303, conselheiros do rei, liderados pelo jurista francês Guillaume de Nogaret e aliados da família italiana Colonna, que era inimiga política do Papa, invadiram o Palácio Papal na cidade de Anagni, terra natal de Bonifácio, e o levaram preso. Segundo alguns relatos da época, Tiara Colonna, um dos invasores, teria chegado até mesmo a esbofetear o Papa, episódio que ficou conhecido como o Tapa de Anagni. Mas os historiadores ainda discutem se isso realmente aconteceu ou se foi um exagero das crônicas medievais. A história do Tapa, verdadeiro ou não, chega a ficar menor se comparado com o significado político do que realmente ocorreu. Um grupo ligado ao rei da França invadiu a cidade de Anagni e capturou o Papa. Isso era algo absolutamente impensável na mentalidade medieval. Bonifácio VIII, um homem idoso, resistiu com dignidade, vestindo seus trajes litúrgicos e declarando: aqui está o meu pescoço, aqui está a minha cabeça, morrerei Papa. Embora a população local tenha libertado o Papa 3 dias depois, o estrago psicológico e político estava feito. Enfraquecido pela humilhação pública e pelo choque de ver sua autoridade sagrada sendo pisoteada por soldados, Bonifácio VIII adoeceu e morreu poucas semanas depois em Roma. É claro que a Igreja Católica não ficou enfraquecida imediatamente após o episódio da prisão do Papa Bonifácio VIII. A Igreja continuou extremamente rica, extremamente influente, poderosa, interferindo em disputa, excomungando governantes. Mas o que os historiadores dizem é que esse episódio da prisão na cidade de Anagni marcou o início de um longo processo histórico que terminou levando ao declínio da supremacia política e espiritual da Igreja Católica sobre todos os reis da cristandade ocidental. Até o próximo vídeo.